Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, mais um encontro para destacarmos mais um bom livro que com certeza lhe proporcionará uma boa leitura. A nossa convidada de hoje nos traz um livro importante para aqueles que estudam a doutrina dos espíritos, principalmente para podermos responder de forma mais adequada uma pergunta, uma questão costumeiramente feita por aqueles que se iniciam no espiritismo. Afinal, espiritismo é religião? Este também é o título do livro que ela nos traz. Temos a alegria de receber Célia da Graça Arribas, que vai falar um pouquinho sobre esse tema importante dentro da doutrina dos espíritos. Uma alegria mesmo tê-la conosco, viu, Célia? A alegria e o prazer é meu. Bom, vamos falar desse tema que eu acho que é um tema importante para quem estuda a doutrina e até mesmo para quem não estuda, para ter noção do que é, né, o espiritismo, porque até mesmo às vezes ele é criticado sem que a pessoa saiba do que ele trata, de como ele, do que ele é, né? Por que esse tema, né? Por que você escolheu esse tema? Você já nos contou que é um trabalho que você realizou, né? Então, queria que você falasse um pouquinho acerca disso, primeiro. Isso, ele é um trabalho, na verdade é o meu mestrado que eu fiz na Universidade de São Paulo pelo Departamento de Sociologia. Embora a minha formação seja em História, eu foquei mais nessa outra disciplina, né, das Ciências Humanas. O meu interesse começou quando eu comecei a fazer um estágio nos arquivos do Estado de São Paulo, que eu comecei a lidar com documentação do DOPS, né, que era a antiga polícia que existiu no começo do século XX. E aí eu tive contato com uma série de documentações de presos que não eram políticos, mas eram presos por praticarem o espiritismo, né, de forma genérica. Né? Na verdade, não era propriamente o espiritismo que a gente conhece como doutrina kardecista. E aí aquilo foi me chamando a atenção. Comecei a pensar, mas por que será que praticar o espiritismo era considerado como crime? E aí meu interesse foi se desenvolvendo nesse sentido, né? E aí eu fui voltando, porque aí eu tive que ver quem foram então os primeiros espíritas, como essa doutrina entrou no Brasil. E aí foi toda uma história que eu fui tentar, né, tirar debaixo do pano, assim, um pouco escondida. Sim, e esse título, afinal, Espiritismo é religião, é por conta dessa questão mesmo de as pessoas ainda não entenderem muito bem se Espiritismo é religião ou não, é isso? Então, de alguma forma, essa questão ficava atrás, sim, porque era uma questão que eu me colocava também, antes mesmo de me apresentar como sociólogo ou historiador, eu também me pensava, mas é realmente porque é uma pergunta que não está só entre os espíritas, mas entre os não espíritas também. Sim, é. E aí eu comecei a focar nesse lado, então, a minha pesquisa. E aí, quando eu comecei a analisar, então, esses primeiros espíritas, é que eu fui vendo que eles tiveram formas diferentes de entender e de praticar o espiritismo, justamente porque a própria doutrina, os livros da codificação, colocavam o espiritismo nas três formas, como ciência, filosofia e religião. E aí eu achei aquilo uma coisa, é complexo de se entender e também pode ter uma abertura muito fácil para você interpretar vindo mais para um viés ou indo mais para o outro, né? Você vai pela sua tendência, né? Exatamente, pela sua formação também muito. E aí eu comecei a entender isso, que os primeiros espíritas, eles tinham grupos que davam mais ênfase à questão científica da doutrina, então eles queriam muito mais analisar os efeitos físicos, entender todas as manifestações dos espíritos, enquanto um outro grupo dava muito mais atenção às questões morais, né, de muito mais ligados ao Evangelho do que propriamente ao livro dos médiuns, que seriam os dois livros que marcam, vamos dizer assim, um lado mais científico e um lado mais religioso da doutrina, né? Então, e o lado filosófico ficou um pouquinho do lado, não é isso? Então, eu me fiz essa pergunta, por que será que o lado filosófico não foi muito para frente? E aí você começa a entender justamente por quem foram os adeptos do espiritismo, como é que qual que era a ferramenta, o arcabouço que eles podiam utilizar para entender, interpretar a doutrina. E era isso, no Brasil de fins do século XIX, você não tem um grupo de filósofos que fosse capaz de adotar a doutrina. Você tinha muitos médicos, você tinha muitos advogados, você tinha
grupos que conseguiam entender de outras formas, mas não como uma filosofia ou como um ramo da filosofia, né? Então esse lado ele foi adormecendo, mas ele nunca dormiu de vez, Certo. ele ficou um pouco hibernando, vamos dizer assim. Tanto é que quando você avança para o século XX, que você começa a estudar outros espíritas, bom, aí você começa a ter uma outra noção, e uma pessoa que me chamou bastante atenção e que enfatizou o lado filosófico foi o José Herculano Pires, Isso, justamente por ter sido um filósofo de formação. Então ele tinha uma ferramenta, uma forma de analisar o espiritismo com esses olhos, né? Uma curiosidade aí, uma curiosidade de que você está falando, estou me lembrando, estou aqui querendo saber, né? Você acha que é interessante ou é produtivo, ou a gente pode aprender sobre espiritismo só de um lado? Por exemplo, a minha tendência é muito mais religiosa, né? Então eu consigo entender o espiritismo vendo ou estudando só pelo lado religioso. É possível isso? Então, a forma com que o próprio Kardec tentou construir, eu tô aqui, não estou entrando no mérito se é a parte dele ou dos espíritos, eu estou pensando no homem Kardec, no mundo aqui, né? Da forma com que ele armou toda a teoria ou toda a doutrina dele, se você começa por um caminho, você ignorando os outros dois, você não tem uma compreensão de tudo que ele escreveu. Então você tem que tentar ir pelos três caminhos, mas tentar também olhar pelos olhos dele. O que ele entendia como ciência? Não é propriamente uma ciência laica, sem decorrências morais, é um outro tipo de ciência. Na verdade, ele entende a ciência como um método para analisar as manifestações dos espíritos, mas a partir do momento em que você usa o método da experimentação, da verificação, que era nesse sentido que ele via a ciência, mas sempre partindo de uma ideia inicial, que é o que? A existência dos espíritos. Certo. Então aí vamos dizer que seja uma questão de crença. Vamos só colocar nesses termos para a gente entender um pouco melhor. Acreditando na existência dos espíritos, que eles se manifestam, bom, então vamos usar a ciência para ajudar a ver como é que essas manifestações podem se dar, e a partir daí você consegue tirar as decorrências morais. Bom, então existe espírito, eu existo antes e depois dessa vida, então eu tenho a lei da ação e de reação, então entram as questões morais, e aí vem outro caminho. Tá bom, nós vamos continuar falando disso já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos comentando o livro Afinal, Espiritismo é Religião? E quem está conversando conosco é a sua autora, Célia Ribas. Mas antes de nós continuarmos aqui conversando acerca desse tema, que é um tema importante para todos nós que adotamos a doutrina espírita como religião, eu gostaria de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, a esse consolo, a esse esclarecimento, enfim, a essa orientação. Você pode nos auxiliar através do telefone 0800 12 18 38, colaborando para que realmente tenhamos mais condições de chegar a mais lugares e a mais pessoas. Seja um divulgador da doutrina dos espíritos, que é o que Emmanuel nos diz, que a maior caridade que podemos fazer em relação a essa doutrina é a sua divulgação. Então, que nós possamos ajudar a mais pessoas a ter acesso à informação. A gente agradece, a Fundação Espírita André Luiz agradece. Bom, Célia, vamos falar de religião, espiritismo como religião. Uma coisa interessante é que o espiritismo foi iniciado, né, ele teve o seu início na França, né? A gente aqui estava falando, enquanto nós estávamos no intervalo, acerca dessa diferença de espiritismo e espiritualismo, que é outra questão que ainda confunde as pessoas, né? As pessoas entendem que espiritualismo e espiritismo é uma coisa só, né? Então, falar um pouquinho disso e surgiu na França, mas ele tomou um vulto grande aqui no Brasil.
Vamos falar um pouquinho disso. Isso. O espiritismo, então, ele nasce na metade do século XIX, né, doutrina espírita, dentro do que a gente pode dizer do movimento espiritualista, né? O movimento espiritualista, se a gente pensar em grandes blocos, você tem os materialistas e os espiritualistas. Os espiritualistas acreditam em algo para além da matéria. Esse é o ponto base dos espiritualistas. Nesse sentido, o espiritismo poderia ser encaixado como espiritualista, ou uma filosofia espiritualista. Só que ele nasce dentro desse movimento maior, mas ele vai criando uma individualidade, ele vai criando uma certa diferenciação com o resto do movimento, porque ele tem ideias específicas. Uma delas é a ideia da reencarnação e da evolução espiritual do homem nas diversas vidas, né? Nem todos os espiritualistas acreditam na reencarnação ou nessa ideia evolucionista. Então ele vai se destacando desse movimento e tomando um corpo e se individualizando. Então ele está um pouco dentro disso, porque ele parte da ideia que existem coisas para além da matéria, mas ele é algo diferente dos espiritualistas de forma geral, que aí você também tem uma série de outros ramos, né, dentro do movimento. Então ele nasce nesse borbulhamento de ideias, porque assim, a gente está na França do século XIX, que era o século das luzes, era onde você tinha os homens pensando no mundo, estava ali, sabe, na França daquele momento. Então ele nasce com um grande destaque. Por quê? Porque os outros países, principalmente a América do Sul, ou a América, os grupos pensantes, vamos dizer assim, os políticos, as artes, enfim, estavam voltadas para a produção da França. O que está acontecendo, afinal, no centro do mundo? Vamos pensar assim. Sim. E essa doutrina estava nascendo justamente nesse momento. Nossa, o que é isso, né? Então começaram a vir, veio primeiro o Livro dos Espíritos, os primeiros espíritas brasileiros tinham um perfil muito específico, porque eram o quê? Pessoas de formação, letradas, e isso no século XIX era uma minoria, era muito pouca gente. Se hoje a gente ainda tem um nível muito precário de escolarização, ainda que a gente já tenha evoluído bastante, imagina então naquele período, né? Para entender aquela nova doutrina, precisava de ter esse conhecimento, então. Exatamente, não só... Você precisava saber o francês, né? Sim. O livro não veio traduzido. Então você sabia o francês, mas para você conhecer a própria doutrina, você também tem que ter um suporte já, você já tem que entender uma série de questões, você já tem que ter um conhecimento com as letras, com o pensamento abstrato, enfim, você já tem que ter uma formação um pouco diferenciada. Então ela entrou nesse grupo que a gente chama de elite, ou dos economicamente ou socialmente privilegiados, né? Então essa coisa de... que o espiritismo hoje ainda, que o espiritismo é para os elitizados, é para os intelectuais, é para os cultos, ainda existe quem diga isso. Isso está em função desse início. Exatamente, exatamente. Até porque já não dá muito para você continuar fazendo essa distinção, porque você já tem um outro contexto brasileiro, você já tem pessoas que já têm muito mais contato com as letras, que já tem um mini... 8, 10 anos de escolaridade, já é um perfil socioeconômico da população bastante diferente do que era no final do século XIX. É claro que a doutrina ainda ela tem uma especificidade, as pessoas espíritas têm um pouco de diferenciação de forma geral, porque são pessoas com mais anos de escolaridade do que a média de outras religiões, vamos dizer, principalmente os evangélicos. É um pouco diferente. Por questões objetivas, mas já são outros contextos e aí a comparação não pode ser a mesma, né? E aí quando você falou, né, da pergunta, por que no Brasil, ele veio para o Brasil e se diferenciou? Ou ele teve um outro destaque? E aí foi também a minha grande questão. Poxa, o que aconteceu que aqui no Brasil a gente conhece, não que seja, mas a gente conhece mais como religião do que como o ramo da ciência ou como o ramo da filosofia. Exato. E foi essa questão que me chamou a atenção e que eu tentei uma resposta possível, não é a resposta final. Existem outros fatores que eu não levantei. Então, pelo que eu busquei recortar e tentar analisar,
O espiritismo entra no Brasil no momento em que não existia uma religião que era oficial, que era católica, e então nesse momento ele ficou bastante acanhado. Ele ficou entre pequenos grupos que analisavam sobretudo o Livro dos Espíritos, ainda não tinha toda uma decorrência moral desenvolvida, não existiam instituições ainda organizadas em nome do espiritismo. Aos poucos isso foi mudando. Nós vamos falar isso já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de, afinal, espiritismo é religião? Estamos de volta com Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o livro Afinal, Espiritismo é Religião. Estamos conversando com a sua autora, que é Célia Ribas. Bom, Célia, você estava falando de como que o Espiritismo iniciou aqui no Brasil, né? Que é eu queria aqui só testemunhar, né? Que esse livro, ele conta, assim, a história muito mais próxima do real, porque a gente tem um insight do que é a história do espiritismo no Brasil, né? Mesmo nos cursos que a gente faz de doutrina espírita, a gente tem, assim, é um passar pela história. E o seu livro nos traz um conteúdo muito mais real do que aconteceu, de todas as dificuldades enfrentadas, né, para que estivéssemos nesse momento desfrutando dessa doutrina, né? Então, como eu havia dito, o espiritismo no princípio ele não se mostrava como religião, até porque a gente tinha um Estado oficialmente católico e a manifestação religiosa de outras religiões aqui não era permitido, né, salvo exceção do protestantismo histórico, mas isso é uma outra conversa. E aí foi então com a proclamação da República, em 1889, que a gente tem uma cisão entre igreja e Estado, né? Eles não estão mais juntos, e a gente passa a ter um país laico, onde o Estado ele não tem religião oficial. Foi a partir desse momento, então, que novas religiões puderam vir para o Brasil, serem introduzidas aqui, ou mesmo algumas crenças que já existiam e conviviam com o catolicismo, sobretudo de origem africana e mesmo das indígenas, passaram a ter um estatuto de religião, oficial, de poder se apresentar. E foi nessa onda, então, que os espíritas aproveitaram para, de alguma forma, legitimar o espiritismo e fazer o espiritismo ser conhecido, né? Sim. Então, era um caminho legal, nos termos da lei, apresentá-lo como uma religião, era uma solução naquele momento. E que se encaixava, de alguma forma, com um grupo que realmente enxergava o espiritismo dando mais ênfase ao lado religioso, às consequências morais, sobretudo a grande máxima fora da caridade não há salvação. Então, nada melhor do que você casar uma forma de entender o espiritismo com um momento propício para isso, né? Então, foi um dos fatores. O segundo fator foi que com a proclamação da República foi desenvolvido um novo Código Penal. Nesse Código Penal, com a força, sobretudo da classe médica, que estava começando a se autonomizar, a criar forças e instituições, você tem alguns artigos ali que proíbe o curandeirismo, que proíbe você dar medicamentos, ou seja, isso deveria ser função do médico, né? Então, para preservar. E em um dos códigos aparece lá, proibição do curandeirismo, da magia e do espiritismo. Porque era considerado magia, né? Exato, porque o que acontecia? Os primeiros espíritas estavam muito ligados também à própria história da homeopatia no Brasil. Então, e não só isso, mas a própria forma espírita de enxergar o mundo e, sobretudo, as doenças, não consegue separar espírito e corpo. Como o espírita enxerga isso como uma unidade só, então você tratar um, você tem que tratar o outro e vice-versa. Então as pessoas que iam lá com problemas espirituais, mas também tinham pessoas que iam com problemas físicos. E o tratamento era sempre pensando nessa unidade. É porque quando você trata o espírito, automaticamente você ajuda o corpo, né? Exatamente, é isso que
que a doutrina coloca né, como uma forma de entender esse conjunto mente-corpo ou espírito e corpo. E isso entrava em choque. Como assim? Você vai passar remédios homeopáticos ou águas fluidificadas, ou você vai promover a cura? Não, isso quem faz isso ou quem tem que fazer isso são os médicos. Então você teve uma série de conflitos ali, e isso fez com que os próprios espíritas tivessem que cada vez mais afirmar, não, olha, a gente está fazendo isso, mas a nossa ação é religiosamente orientada, o que significa, eu estou ali proporcionando o alívio das dores do corpo e do espírito, pensando que por trás eu estou fazendo uma ação caridosa, pautada numa série de crenças que eu tenho. Então, enfatizar esse lado religioso amenizava a culpa legal, ou seja, amenizava o processo todo de crime, de incriminamento mesmo, porque muitos espíritas foram julgados, né? Certo, né? Então, era uma forma até de mostrar que essa ação era muito mais religiosa do que, enfim, do que partindo, não estou ali como médico, eu estou ali como um espírita que acredito que estou ajudando o meu próximo fazendo isso. Certo. Né? E alguns personagens foram importantes nessa época, né? A gente tem Teles Menezes, né? Luiz Olímpio Teles de Menezes, Bezerra de Menezes, né? Que a gente também não sabe a fundo a história de cada um, né? Que eu acho que quando a gente, ao ler o livro e toma conhecimento dessa história, de toda a luta que eles tiveram, eu acho que isso valoriza mais o trabalho deles, né? Isso, porque o que acontece, as fontes que ainda falam um pouco sobre esses personagens são pessoas espíritas interessadas que foram atrás um pouco dessa história. Então, pensando do lado dos espíritas, na academia, ou pensando do lado dos historiadores e sociólogos, a gente ainda tem pouca informação. Então, o que a gente tenta fazer existem essa documentação espírita, mas vamos deixar um pouco de lado. Vamos tentar a gente ir atrás de arquivos, de documentação, de história de vida, o que a gente pode achar dessas pessoas, entendendo como, não como espíritas, mas como pessoas que atuaram aqui, como médicos, como políticos, como jornalistas, o que eles fizeram. Aí a gente vai atrás disso tudo, aí a gente começa a ter uma entrada por uma outra porta. Então é uma entrada mais pelo um homem que tem um papel social e que depois a gente vai entender que como ele incorpora o espiritismo, como é que ele começou a enxergar o espiritismo e como é que ele começou a praticar, a expandir as ideias. Então eu vou por um outro caminho, eu não vou pelo caminho espírita de vê-lo como uma missão e assim. Não, eu tento ir por um homem que nasceu na data tal, numa cidade, que foi tendo uma formação e tal. E como essa formação toda casou com uma doutrina, que ele, na verdade, como ele casou com essa doutrina e como ele conseguiu enxergar e expandir, e aí eu vou por esse caminho, né? Muito bom. Bom, é uma pena que a gente chegou no final. A gente tem muito... Eu acho que ler o livro é que é importante. A gente vai saber de tudo isso com mais detalhes, né? E eu acho que é importante para nós que queremos saber do espiritismo e conhecer as pessoas que trabalharam em prol dessa doutrina. Nós agradecemos muito a sua participação, Célia. Eu que agradeço, fico muito feliz. Bom, se você quer adquirir essa obra, afinal, Espiritismo é Religião, você pode entrar em contato com a Editora Mundo Maior pelo site www.mundomaior.com.br. E se você quiser nos enviar alguma sugestão para o programa, temas, livros, enfim, participar, nos colaborar para que nós possamos, assim, ter um programa ainda melhor, você pode escrever para repensar@redemundomaior.com.br. Hoje nós falamos do livro Afinal, Espiritismo é Religião. Estivemos com a Célia Arribas e lembrando ainda mais uma vez, repensar@redemundomaior.com.br. Nós temos um encontro na próxima semana, eu te espero. Até lá.